bancada da direita se preparem, porque nós aqui vamos cobrar. O Brasil despenca 6 posições no ranking mundial de democracia. Isso pela revista britânica The Economist, que tudo pode ser menos de direita, ou menos bolsonarista, né? E The Economist cita decisões do STF como fator principal para esse rebaixamento. O Brasil caiu da 51ª posição para a 57ª posição, ou seja, do 51 para o 57, no Índice de Democracia 2024, da revista britânica. A publicação classifica o país como, abre aspas, uma democracia falha, fecha aspas, e aponta decisões do STF como principais responsáveis pelo rebaixamento. O relatório criticou a suspensão temporária do X durante as eleições e ameaças de multas de usuários que usam VPN, que são aqueles programas para burlar a censura no Brasil e em outras ditaduras mundo afora. A publicação britânica afirmou que, abre aspas, restringir acesso a uma grande plataforma de mídia social dessa forma não tem precedentes entre países democráticos, fecha aspas. Fabi Barroso, das duas uma, ou o ministro Alexandre de Moraes enfia a The Economist no inquérito do fim do mundo, ou ele vai admitir que a The Economist tem razão. O que você acha que vai acontecer? Olha, complicado, eu não vou nem opinar, não vou dar uma resposta porque eu não sou maluca a esse ponto. Mas eu queria até juntar uma pauta com a outra, a pauta passada com essa. Quando a gente fala do Alcolumbre, pelo amor de Deus, me deixa criticar o Alcolumbre sem cair nas costas do Bolsonaro, obrigada de nada. E eu quero também criticar o Hugo Motta com a mesma condição. Né? O Hugo Motta hoje, então assim, não adianta a The Economist falar isso, colocar ranking, fazer esse tipo de pressão, que eu creio que é uma pressão americana, né, que já começa a falar, olha, né, esses caras aí no Brasil estão exagerando o laboratório da censura. Se os nossos próprios parlamentares vierem com esse discursinho, eu vou ler para vocês, abre aspas, aí para Hugo Motta, presidente da Câmara. O povo brasileiro não aguenta mais briga, com o espírito público na conciliação, vamos fazer um Brasil melhor, que essa ideia se multiplique por todo o país. Fecha aspas aí para o Motta. Aí vem a nossa querida amiga deputada aí, Bia Kicis, e coloca o óbvio aqui embaixo, para a pessoa entender o clima, né? Senhor presidente, sou uma pessoa de diálogo e de paz. Não haverá paz enquanto houver presos políticos, mães presas e longe dos filhos por uma pichação, mães com salários bloqueados porque o marido foi preso. Os piores criminosos não sofrem tais abusos. Queremos paz com hashtag anistia já. E eu assino embaixo isso aqui. Então, para entender, não adianta a gente ter uma pressão internacional, né, vir em revistas e já dizer o óbvio, né, ainda bem que estão acordando. Agora só falta o relatório da OEA para cravar, né, o nosso gol aqui de vergonha internacional, mas que é verdade, né? É verdade dos fatos. Nós temos aí um tribunal de exceção muito bem dito pelo Polon, eu também assino embaixo. Nós temos aqui uma juristocracia em andamento, para quem não sabe isso, é a ditadura da toga formalizada, é o que nós temos, estão até falando de política externa. Aí a gente vê que o Brasil despenca 6 posições num ranking americano. Meus amigos, se o Hugo Motta continuar nessa vibe, e o Alcolumbre também falando, ai, olha, a gente não pode brigar, tá feio a briga. Não, gente, tá feio quem não fica no seu quadrado. Então, é a ausência de controle de constitucionalidade que está previsto na Constituição. Então, para os dois, para as duas câmaras, para os dois representantes, né, pelo amor de Deus, vocês vão se tocar ou não? Se não se tocar, acho que o povo vai dar uma tocada neles, principalmente nas próximas eleições. Aí eu vou aproveitar aqui que eu já peguei a palavra e já vou agradecer aqui também vocês que estão aqui na sexta-feira pré-carnaval, mas confiando aqui no nosso trabalho, eu vou agradecer o Ricardo Sakai, o Antônio Julismar, Geslene Cortes, Rodrigo Teixeira, Fernando Lopes, a Maricia Aparecida, Isaías Silva, Antônio Leonardo, Flávio Luiz, Samir Júnior, Aide dos Reis, José Dias, Marcos Lima, Patrícia Alves, Geraldo José e a Vanusa Oliveira acabou de entrar aqui na nossa lista, que está nos ajudando aqui no Pix da. E aí eu aproveito já que o Polon está conosco hoje para dizer, Polon,
em nome aí dos parlamentares, que eu sei que faz um bom trabalho e não pode passar batido por culpa dos outros que não estão fazendo, tem uma bancada muito boa aí, parabéns, Colombo, aqui, esses Eduardo Bolsonaro tem feito um excelente trabalho mesmo, principalmente dessas relações internacionais, mas todo o restante que cada um está comprando uma boa briga e não é momento de divisionismo, galera. Vai dividir em outro lugar, mas nos deixa em paz. A gente vai falar da Columbre e a gente vai falar do Gumota. Eu não votei no Columbre nem no Gumota. Agora, em quem eu votei, eu vou cobrar. Então, bancada direita, se preparem, porque nós aqui vamos cobrar. Eu queria ouvir o deputado Polon sobre isso, então, sobre essa queda do Brasil no ranking mundial de democracia, porque, deputado, não é a primeira vez que isso acontece. Cai no ranking de democracia, cai no ranking de transparência, cai no ranking da imparcialidade do judiciário. E não são entidades ligadas ao bolsonarismo internacional, e sim ONGs, muitas vezes, com uma visão muito mais à esquerda do que o governo passado. Então, isso em Brasília tem algum efeito político? Alguém no Centrão, pelo menos, está acordando para o trajeto, para o caminho, para a direção que o Brasil está começando a trilhar? Ou tá todo mundo está dormindo aí, aguardando o carnaval passar? Olha, obrigado, Cássio. Vocês me desculpam, gente, rir, porque é o que dá para fazer. O cenário é absurdo. Eu achei que caiu pouco, caiu também no da corrupção. E eu achei que caiu pouco porque eles não têm noção do tamanho da extensão, da destruição das garantias fundamentais que a gente vive. Volto a falar, me dá o telefone do Andrade, tirem o passaporte italiano, porque você no Brasil vai preso porque falou. Você vai preso porque falou, simples assim. Eu, fazendo essas críticas aqui, nada impede que amanhã cedo a Polícia Federal esteja na porta da minha casa. Você vai preso porque falou, se traficou, matou, roubou, fez rachadinha, tranquilo. Foi preso porque falou. Na pauta anterior foi dito que nós precisamos de senadores competentes. Eu tenho muito medo na política dessa palavra competente, porque tem uma onda agora falando que nós temos que aderir a políticos profissionais, políticos que têm aquela habilidade, enfim, que eu tivesse tanta objeção à política e entrasse para fazer diferença, e para fazer diferença você tem que fazer diferente. Eu acho que a palavra é que nós vamos precisar de senadores que tenham coragem para enfrentar, coragem para não ter medo de ser preso num regime ditatorial, porque hoje, na verdade, a única solução que aparece viável para o legislativo é fechar. Eu estava semana passada lá, conversando com alguns colegas, e com uma cara completamente absurdada, eu falei, eu descobri para que serve isso aqui. E aí o colega falou, para quê, Polon? Eu falei, para passar um ar de normalidade. A gente finge que representa o povo, a gente finge que está numa democracia, enquanto eles simplesmente destroem tudo. Outro ponto que eu acho que vale destacar, que a Fabi falou, da questão de não se admitir divisão, eu concordo, eu acho que nós temos uma liderança na direita, não há espaço hoje, no cenário de hoje, para qualquer outro nome que não seja do Bolsonaro. Eu acredito que qualquer parlamentar ou liderança que não entendeu isso ainda está completamente fora do jogo. Nós temos alguém que tem relevância, tem força política, o sistema todo foi construído para destruí-lo e não obteve êxito, e ainda assim, com todos os ataques que ele sofre, cada dia mais é o grande nome para fazer o antagonismo a todo o establishment. E para finalizar, eu entendo o seguinte, os políticos fisiologistas, do que eles chamam de centrão, ele não é a favor nem contra absolutamente nada. Os discursos, eles são modulados conforme o sabor do vento, de maneira que não me causaria estranheza se quaisquer um deles, sejam presidentes, vice-presidentes de casas e albergues e puxadinhos e kitnets, e enfim, wherever, qualquer um, desde a base até os mais poderosos e influentes, se houver
uma luz, como o Ferrão falou, que desperte no coração deles um espírito patriótico de assegurar às pessoas o mínimo dos direitos e garantias fundamentais, eu não duvido que os discursos mais fervorosos em prol da liberdade, da anistia, ou até do impeachment de qualquer ministro, saia da boca de qualquer um deles. Eu não vejo o discurso de ninguém do grupo dos políticos fisiológicos, que são políticos profissionais, como opiniões. Para mim, é apenas um termômetro de como ainda está o Brasil. E que, a partir do momento que a gente começar a ver convergir para cá ou para lá, significa que o establishment está se enfraquecendo. E sim, eu acredito que vai se enfraquecer muito, mas muito rápido. Veja, só tem uma coisa que político gosta mais de voto do que voto, principalmente os fisiológicos. Ideológico não está nem aí para isso. É cargo e dinheiro. A turma está recusando cargo e dinheiro porque o Lula já começou a ficar tóxico, algo como um sapo césio, onde você se aproxima e adoece. Então, eu acredito que é questão de tempo para os discursos começarem a ficar mais efusivos em prol da liberdade de expressão, dos direitos e garantias fundamentais. A propósito, quero lembrar a todos que nos assistem, eu tenho uma PEC que estabelece a liberdade de expressão como um direito fundamental acima dos demais. A Fabi vai entender o que eu vou falar. No Brasil, todos os direitos fundamentais estão num balaio só. E aí, é como se você chegasse num buffet, eu vou ser bem rapidinho, falasse que eu posso comer o quê aqui, Ferrão? Ô, Polon, você pode comer o que você quiser. Ah, então quer salada? Não. Hoje é o dia do arroz. Ah, então eu quero arroz. Não, mas primeiro é o feijão. E assim funciona. Não, você não tem esse direito fundamental porque com a modulação, a transformação constitucional, a mutação e as coisas da Alemanha, da África, eles vão trazendo. Você não tem direito à liberdade de expressão, você não tem direito a nada. Então, como a liberdade da expressão é a liberdade das liberdades, se nós alçarmos a liberdade de expressão acima de todos os direitos e garantias fundamentais, toda a perseguição que foi feita com o Constantino cai por terra por ser inconstitucional. E aí eles vão ter que se posicionar firmemente, porque já na Constituição já não pode, mas eles usam essa miscelânea. Se a gente sobe, eles não, a Constituição agora não vale mesmo e rasga, porque fica parecido com a primeira emenda americana. E é essa a minha ideia. E aí eu estava explicando para os deputados que isso derrubaria os crimes formais, essa coisa toda. E uma deputada falou, mas como é que seria? Eu falei, não, a gente não tem imunidade parlamentar do artigo 53? Tem. Eu falei, então, minha ideia é que todo brasileiro tem a mesma coisa. Ah, não, mas aí fica ruim. Eu falei, pô, mas que direita que é você, cara? Então, nós temos 50 assinaturas de um projeto bobo que coloca como principal das liberdades a liberdade de falar. Então, eu acho que por aí já é um diagnóstico do sabor do vento que nós temos hoje. E o discurso de qualquer um do Centrão é só simplesmente um termômetro para mostrar o sabor que o vento tá. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.